na arena política a querer desmerecer isto, a querer dizer que os órgãos de comunicação estão a criar borbulhos aqui, falando, rebatendo esta situação do Moçambique fazer parte dos países mais pobres do mundo. Deviam ter vergonha na cara de dar as caras a tentar vender uma nova imagem, a tentar vender que é uma inverdade, que Moçambique, repito, não importa, por mais que fizesse parte dos quinto, se fosse o quinto país mais pobre do mundo, mesmo assim não deixaria de ser assunto. Agora, aparecem críticos a dizer que não, mas daqui a nada discuto com os meus convidados, porque são dois com ideias totalmente diferentes. São dois painelistas com ideias totalmente diferentes. Produção, o cara que começa a matéria recebe os convidados. Nós temos que assegurar que o mercado funcione normalmente, que os cidadãos, ao pretenderem abastecer os seus veículos, tenham combustível nas bombas, que não assistamos à situação que registramos na última sexta-feira, totalmente desnecessária, e que estejamos atentos à informação oficial sobre o que é que está a acontecer no mercado. Em resumo, o mercado interno dispõe de estoques de combustíveis suficiente para atender às necessidades de consumo por mais de um mês. Há encomendas que se prevê que cheguem no período de 14 a 16 do mês de abril, que vão aumentar a capacidade do mercado interno, e continuamos a trabalhar com todos os atores na indústria para aprovisionar naturalmente os recursos em moeda externa para que possam pagar as suas encomendas. Os dados que dispomos até então indicam que para as necessidades de consumo do mês de abril os preços em princípio serão transacionados, não sofrerão alterações. São os dados que nós temos, porque as encomendas foram feitas antes de registrar-se uma alteração notável no choque no Médio Oriente. Naturalmente, se as condições deteriorarem-se, tal como eu referi, o nosso país é importador líquido. Nós somos tomadores do preço no mercado internacional. Se justificar-se, portanto, os argumentos do ponto de vista económico e financeiros justificarem, haverá necessidade de internalizar na estrutura de custo do mercado interno preços relativamente mais altos. Tudo o que o governo fará é, no mínimo, assegurar que tenhamos combustível para que a economia moçambicana continue a funcionar e que os segmentos populacionais vulneráveis, em caso de registrar-se uma subida notável, possam ter condições de amortecer, que o cabaz de bens e serviços de primeira necessidade não registre incrementos substancialmente altos, porque isso pode refriar, portanto, o padrão de vida das pessoas. Não falei de subsídios, tudo o que estou a dizer é que existem mecanismos do ponto de vista de gestão macroeconómica para poder amortecer o impacto. Podem ser subsídios, podem ser outro tipo de mecanismo. A situação, portanto, ao nível do retalho, refiro-me mais concretamente à venda de combustível nas bombas. E na última sexta-feira assistiu-se a uma espécie de corrida às bombas que foi eventualmente informado por fatores de natureza psicológica por parte dos consumidores. Só para terem uma ideia, a cidade de Maputo tem necessidades de consumo diárias de combustíveis, refiro-me a gasóleo e gasolina, de cerca de 2 milhões de toneladas. E o que sucede é que estas necessidades de consumo diárias, na sexta-feira, segundo os dados, portanto, duplicaram. O Maputo demandou 4 milhões de toneladas. E como devem imaginar, portanto, isto causou stress sobre toda a cadeia de distribuição, desde os terminais até, portanto, o retalho, mas, e naturalmente, esta situação terá provocado, portanto, a escassez em algumas bombas, é natural, estamos num mercado competitivo, há bombas que, portanto, esgotaram a quantidade de combustível nos seus reservatórios, outras continuaram a fornecer, mas em termos líquidos o mercado tem disponibilidade para assegurar as necessidades de consumo interno, não havendo de facto fatores económicos e financeiros que justifiquem esta pressão que de tempos em tempos temos estado a assistir. Queríamos dar este conforto. Sentimos que, em relação a Nampula, que tem necessidades de consumo de 1 milhão de toneladas diárias, a situação está sob controle.
e a cidade da Beira com necessidades de consumo de 600 mil litros, portanto, de combustíveis diários, também a situação está sob controle. Continuaremos a monitorar o desenrolar dos acontecimentos no Médio Oriente. Temos é que estar preparados para um cenário eventualmente difícil se, portanto, a crise, a tensão geopolítica e a situação, portanto, no Médio Oriente prevalecer, mas vamos naturalmente acionar todo um conjunto de medidas para assegurar que, de facto, os impactos sobre o mercado interno sejam mitigados. Tudo o que nós temos é que assegurar é que o mercado funcione normalmente, que os cidadãos, ao pretenderem abastecer os seus veículos, tenham combustível nas bombas, que não assistamos à situação que registramos na última sexta-feira, totalmente desnecessária, e que estejamos atentos à informação oficial sobre o que é que está a acontecer no mercado. Em resumo, o mercado interno dispõe de estoques de combustíveis suficiente para atender às necessidades de consumo por mais de um mês. Há encomendas que se prevê que cheguem no período de 14 a 16 do mês de abril, que vão aumentar a capacidade do mercado interno, e continuamos a trabalhar com todos os atores na indústria para aprovisionar naturalmente os recursos em moeda externa para que possam pagar as suas encomendas. Os dados que dispomos até então indicam que para as necessidades de consumo do mês de abril os preços em princípio serão transacionados, não sofrerão alterações. São os dados que nós temos, porque as encomendas foram feitas antes de registrar-se uma alteração notável no choque no Médio Oriente. Naturalmente, se as condições deteriorarem-se, tal como eu referi, o nosso país é importador líquido. Nós somos tomadores do preço no mercado internacional. Se justificar-se, portanto, os argumentos do ponto de vista económico e financeiros justificarem, haverá necessidade de internalizar na estrutura de custos do mercado interno preços relativamente mais altos. Tudo o que o governo fará é, no mínimo, assegurar que tenhamos combustível para que a economia moçambicana continue a funcionar e que os segmentos populacionais vulneráveis, em caso de registrar-se uma subida notável, possam ter condições de amortecer, que o cabaz de bens e serviços de primeira necessidade não registre incrementos substancialmente altos, porque isso pode refriar, portanto, o padrão de vida das pessoas. Não falei de subsídios, tudo o que estou a dizer é que existem mecanismos do ponto de vista de gestão macroeconómica para poder amortecer o impacto. Podem ser subsídios, podem ser outro tipo de mecanismo. A situação, portanto, ao nível do retalho, refiro-me mais concretamente à venda de combustível nas bombas, e na última sexta-feira assistiu-se a uma espécie de corridas bombas que foi eventualmente informado por fatores de natureza psicológica por parte dos consumidores. Só para ter uma ideia, a cidade de Maputo tem necessidades de consumo diárias de combustíveis, refiro-me a gasóleo e gasolina, de cerca de 2 milhões de toneladas. E o que sucede é que estas necessidades de consumo diárias, na sexta-feira, segundo os dados, portanto, duplicaram. O Maputo demandou 4 milhões de toneladas. E como devem imaginar, portanto, isto causou stress sobre toda a cadeia de distribuição, desde os terminais até, portanto, o retalho, mas, e naturalmente, esta situação terá provocado, portanto, a escassez em algumas bombas, é natural, estamos num mercado competitivo. Há bombas que, portanto, esgotaram a quantidade de combustível nos seus reservatórios, outras continuaram a fornecer, mas em termos líquidos, o mercado tem disponibilidade para assegurar. Saudações informativas reiteradas a todos os moçambicanos e moçambicanas que estão ligadas e ligados a essa edição de Diário do Povo. Vamos discutir Moçambique. Partilhem a nossa live. Fiquem ligados porque estamos mesmo para acelerar o nosso ritmo informativo e fiquem mesmo atentos. Conto com a presença do Dr. Armando, assim como do Dr. Pangan, que nos vão emprestar o conhecimento face a assuntos que marcam a atualidade nacional. Para trás vimos aqui o Conselho de Ministros, vimos esta informação onde avança-se aos moçambicanos. Não podem ficar aqui equivocados. Na última semana, na última sexta-feira,
vimos enchentes nas bombas, porque houve uma desinformação, as pessoas correram para lá, queriam abastecer seus carros e duplicaram o consumo, razão pela qual é normal hoje você passar em uma bomba, em uma subestação e não haver combustível. Dizia aqui o secretário de Estado nessa área. O mesmo mostrou-se aqui receoso quando o colega da comunicação questionou se porventura não é o que nós queremos, de facto chegar combustível no país a um preço elevado. Será que este preço vai refletir diretamente no bolso, na vida do pacato cidadão? Ou o Estado moçambicano poderá subsidiar? Tirar do seu bolso, que também é do bolso do povo moçambicano, subsidiar de modo em que o pacato cidadão não pague diretamente este valor elevado. Porém, o governo não deu aqui uma resposta exata face a isso, simplesmente avançou-nos que não haverá escassez de combustível no país, no atual cenário, assim como possíveis cenários que possamos enfrentar. Não haverá, quanto muito sim, poderá haver uma alternação no preço deste líquido precioso. Dr. Pangani, obrigado por ter aceito o nosso convite e pedimos perdão aqui por ter puxado um bocadinho o tempo. Era suposto que o nosso debate tivesse iniciado 9 horas e são neste momento 9 horas e 30 minutos. Vamos tentar correr com o nosso espaço informativo. Dr. Pangani, Moçambique é um país rico em recursos. Moçambique é um país abençoado em recursos. Hoje nos chega a informação que, segundo o Banco Mundial, Moçambique faz parte, já sabiam, fazia parte dos 10 mais pobres. Isto os dados divulgados em 2025. Agora nos chega esta informação que faz parte do top 2, top 3, top 5 dos mais pobres do mundo. Em contrapartida, temos visto aqui algumas vozes que dizem que não é isto. Não é isto que queria dizer o Banco Mundial. Sendo isso ou não, a pergunta que coloco é: as riquezas que Moçambique tem fazem face àquele que é o nível de desenvolvimento do nosso belo país? Esteja à vontade. Bom dia, Sango. Bom dia, colega painel. Bom dia, telespectadores. É um assunto interessante para podermos partilhar. Importa referir que vários relatores já têm estado a descrever sobre níveis de pobreza no nosso país. E o último relatório é este do Banco Mundial, que coloca Moçambique no segundo país mais pobre do mundo. Vários relatores indicam, por exemplo, a questão da pobreza extrema. Fala-se de que cerca de 82,2% da população vive com menos de $3 por dia. Não é fácil alguém poder viver hoje com menos de $3 por dia. Se nós estivermos a ter aquilo que o valor do dólar hoje a multiplicar por 3, estamos a falar mais ou menos de menos de 200 meticais por dia que um cidadão poderia estar a ver por dia. Isso é praticamente difícil de poder acontecer. Mais ou menos 200 ou 220 ou 224 meticais por dia. Dificilmente alguém pode conviver, tendo em conta que a família moçambicana, em média, é composta por 5 membros. E também fala-se aqui da questão das infraestruturas frágeis. Nós praticamente não temos infraestruturas capazes de poder garantir que o país ele possa produzir. Agora, por exemplo, estava-se a falar da questão do combustível. A reserva de combustível que o país pode ter é de apenas 3 meses. Quer dizer, infraestruturas que possam garantir que o país possa ter combustível só pode, mesmo conseguindo importar,
toneladas de combustíveis, mas não tem depósitos suficientes que possam garantir uma reserva acima de 3 meses. Logo, mostra aqui uma fragilidade. Nos próximos momentos, um país que tem a capacidade de reservar combustível só para 3 meses, para um país inteiro, é extremamente vergonhoso está a ocorrer. Infraestruturas ligadas, por exemplo, à produção, como a questão das barragens, que poderiam servir para questões de irrigação em caso de secas, não temos barragens suficientes para poder proceder isso. Mesmo assim, o processo de irrigação das águas existentes no Vale do Zambeze, de Limpopo, dentre vários outros, mesmo assim nós não estamos a conseguir aproveitar essas infraestruturas. Então, o que está a acontecer aqui é que nós temos as políticas públicas extremamente frágeis que possam alavancar o desenvolvimento do país. Há necessidade, sim, de poder garantir com que o governo ele possa recrutar outros competentes para poder trazer novas políticas públicas com vista a poder inverter o cenário. Temos estado a ver os contratos que são celebrados com aqueles que estão a explorar os recursos naturais, de certa maneira também pícios, que poderia, a partir dali, o país colher alguns impostos para poder construir as infraestruturas. Mas tantas isenções que essas multinacionais, assim como várias outras empresas associadas a essas multinacionais, acabam, portanto, sufocando a nossa balança de cobrança. E é nesse contexto em que, difícil, mesmo na função pública, para poder garantir salário do enfermeiro, do médico, do professor, está difícil, porque a forma como está-se a cobrar hoje os impostos, como que as instituições estão sendo tributadas, está sendo cada vez mais deficitário. E tudo isso acaba desaguando nessa questão da pobreza. Doutor Armando, também agradecer aqui pela presença, agradecer por estar conosco. Como é que avalia a atual situação financeira, a atual situação econômica, a atual situação dos moçambicanos no seu todo, sem fazer aqui a distriça? Bom dia, Mação. Bom dia, meu companheirista. Saudações são extensivas a todos aqueles que são os fiéis deste programa Diário do Povo, não me esquecendo daqueles que tornam especial a transmissão deste programa nesta manhã, que é a vasta equipe da tua TV. Eu acho que é triste estar na lista dos mais pobres, mas isto não nos define. O que nos define são as realizações que nós temos como país dentro dos 50 anos da nossa independência. Agora, mas é preciso aqui clarificar aos moçambicanos que esta organização teve o seu critério de ou um certo indicador usado para colocar Moçambique nesta posição. E para mim é menos importante discutir se é o segundo, é o terceiro, é o quarto ou quinto, porque na verdade, se formos a ver, Moçambique nunca saiu dos países mais pobres, dos 10 países mais pobres. Independentemente da posição, ninguém como país fica feliz por saber que sempre fez parte dos países mais pobres do mundo. Se formos a ver, a diferença não é tão grande, olhando para aquilo que são os números que esta comparação global nos apresenta. Portanto, o que aqui tem que ficar é que dói fazer parte dos países mais pobres do mundo. Mas, ora vejamos, nisto usa-se como indicador principal a questão de termos maior parte da população que vive abaixo dos $3. Eu acho que
é um pouco insano usar este como indicador universal afirmativo. Por quê? Porque estamos a olhar somente só no setor formal. Num país em que sabemos de antemão que a maior parte da população moçambicana é rural e vive de agricultura de subsistência, ou vive em subsistência. Portanto, usar este indicador formal como principal para avaliar este nível, eu não acho que seria um dado muito importante para nos dar aquilo que é informação concisa em relação à informação que nós, ou o objetivo que nós pretendemos. Nós temos a população rural que, na maioria das vezes, não tem esse dinheiro físico, mas eles produzem para consumir. Então, estes foram automaticamente excluídos deste inquérito que foi feito por esta organização, de modo a chegar a estas conclusões. Portanto, eu acho que tinha que olhar-se a cada situação consoante a zona. Temos as zonas rurais, temos mesmo no setor formal, que é nas cidades, vilas, temos muitos jovens, não só a maior parte dos jovens dos moçambicanos, eles a viverem de forma informal. Com isso estamos a dizer que a maioria destes, por exemplo, se formos a pegar aquele que tem como fonte de renda, o M-Pesa, o passe publicidade, telefones móveis, né? Okay. Aquela circulação de dinheiro via eletrônico, estes pequenos empreendedores, estes são contados no setor informal, não são contados no setor formal. Portanto, usou-se este indicador formal como o principal para determinar se de facto nós mantemos na lista que quase sempre nós fizemos parte dos 10 mais pobres. Luís Armando, nessa perspectiva, dizia aqui que ignorou-se ou não se fez aqui, se calhar, o cálculo baseando-se nas pessoas que vivem nas zonas rurais e que nem baseiam-se nesta contabilidade, nessas contas de dólar. A pergunta é, se tivessem incluído, mas só incluíram estes cidadãos também, mudaria alguma coisa em termos de posicionamento para o positivo ou para o negativo? É claro que poderia não mudar para o tão positivo como esperávamos, mas nós sabemos de antemão que nas zonas rurais tem muitos empresários, se calhar melhor que as cidades, mas estes empresários não são, aliás, nem eles sabem que são empresários. Tu entras numa província, por exemplo, qualquer que seja, pode ser Gaza, tu vais a um distrito como Massangema, nós sabemos que Gaza é a província que tem mais população animal do que o ser humano. Isto é uma riqueza. Percebe, né? Em cada agregado, em cada 5 membros da família ou 2 membros da família, tem lá 150 cabeças de gado. Isto é uma riqueza, mas este nem sabe que é rico. Portanto, e este não entra nestas estatísticas de $3 por dia. Quanto acha ao estimado telespectador, os colegas estão aqui comigo, que vale uma cabeça de gado? E é possível que este indivíduo, por dia, porque aquilo que está a calcular é o número, sobretudo, o número das refeições em que cada indivíduo consome. Esses $3, estamos a falar do consumo. Então, nós temos alguém que tem, em média, 50 cabeças de gado. Mas este indivíduo só tem 2 refeições. É pobre. Então, eu acho que não estou aqui a desmerecer o trabalho que foi feito por esta organização, mas estou a dizer que, das próximas vezes, era necessário com que olhasse a cada situação em conformidade com a realidade de cada zona. E como foi feito, então, não espelha aquela que é a realidade de Moçambique não espelha 100% aquilo que é a realidade, porque pegou-se como indicador principal o setor formal. E aqui desvalorizou-se o setor informal. E eu continuo a dizer, nós temos em Moçambique vários empresários, várias pessoas que têm capacidades de ter 3, 4 refeições diárias, mas estes
não tem simplesmente alguns por negligência, simplesmente outros porque olham aquilo que é a sua, como é que posso dizer, a fortuna como fonte de renda. Eles preocupam-se mais em vender do que para o próprio consumo. Daí que estes números praticamente sempre vão oscilar. Exato. Doutor Pangai, vimos aqui o doutor Armando que nos traz aqui uma visão contrária trazida por vezes por alguns painelistas. Ele diz que os dados trazidos aqui, em algum momento, têm um pecado lá por trás do mesmo, porque não olharam Moçambique no seu todo o Maranhão dos moçambicanos. Pegaram numa área específica e trouxeram essa resposta. Comunga da mesma ideia, acha que Moçambique, se tivesse feito o TPC, os autores destes dados, Moçambique não estaria no segundo lugar? É o seguinte, o Moçambique está sendo considerado o segundo país mais pobre em face dos fatores estruturais e conjunturais. Dentre eles, tem a ver com a pobreza extrema, que nós dissemos há pouco tempo, onde o relatório indica que 82,2% da população moçambicana ela vive na extrema pobreza. Onde fala também das desigualdades sociais. Temos estado a ver aqui, há cidadãos que estão a receber 2, 3 milhões de meticais e, em contrapartida, o salário mínimo dos mínimos no setor da agricultura está a 6.800 meticais. Veja a desigualdade que existe. O salário, um cidadão recebe 6.800 meticais e o outro está a receber 2 a 3 milhões. Calcula-se que provavelmente muitos PCAs estão a receber 140 salários mínimos, uma única pessoa. Está aqui essa questão da desigualdade que o relatório nos mostra sobre isso. E é inegável falar desse tipo de desigualdades. Temos aqui a questão da economia frágil. A economia moçambicana, ela apresenta infraestruturas deficitárias e quase nada que poderiam gerar empregos. E não havendo essas infraestruturas capazes de gerar emprego, mais uma vez, temos o desemprego extremo no país. Como é que nós podemos negar essa questão da pobreza no país? Temos infraestruturas deficientes. Vamos falar das vias de acesso que poderiam garantir o escoamento dos produtos do interior para as grandes cidades. Dificilmente isso conseguimos. Estamos a ver hoje que muitas províncias fronteiriças estão a levar as suas produções a abastecer os países vizinhos, porque é lá onde existem vias de acesso em condições. Por que o país ele é considerado o país mais pobre? O relatório ele mostra claramente que nós, em termos de acesso à saúde e nutrição, se nós somos cidadãos moçambicanos de fato, nós conseguimos notar o que está acontecendo. A pobreza, ela mede-se também por esses indicadores: saúde, educação, condições de vida. Qual é o número da população que tem hoje acesso de saúde e nutrição no país? Dificilmente nós temos, embora tenha se dito que estendeu-se a rede sanitária, mas o que existe? Qual é a assistência que está a ocorrer nesses postos de saúde alguns distritos tiveram esse acesso? A questão da nutrição. Qual é o número da população que efetivamente tem hoje pelo menos 2 refeições por dia, ou mesmo uma refeição por dia? Qual é o número da população? Vimos um dos dirigentes que há anos atrás foi mentir lá na comunidade internacional,
de que o país tem 3 refeições por dia. Aonde? Em que país onde existe isso? Aqui é Moçambique? Não. Então, o nível de pobreza é medido nesse caso. Por exemplo, essa questão da saúde. A questão da educação. O acesso de educação de qualidade. Onde é que nós encontramos isso? O país está a passar piores índices de qualidade de quadros formados no país. Temos também condições de vida, acesso à água potável, eletricidade, habitação. Se nós formos a verificar, será que o país, efetivamente, a maior parte da população tem essas condições? Praticamente não. Então, nós estamos aqui a tentar procurar negar o óbvio sobre o nível de pobreza que este país tem. Pior as zonas rurais nos dias de hoje, porque nos últimos dias nós estamos a ter secas, estamos a ter cheias, e quando aparecem as cheias, só dizem que conseguiram salvar a população humana e a população animal. Quantas cabeças de gado que a província de Gaza perdeu nesse período das cheias? Não vimos naqueles helicópteros ou meios que foram salvar as pessoas, a salvar animais. E são esses animais que agora se diz de que há pessoas com 50 cabeças de gado, não sei lá o quê. Onde estão essas pessoas que têm essas 50 cabeças de gado? Encontramos aonde? Primeiro porque essa população animal é dizimada quando as cheias aparecem, é dizimada quando as secas assolam o país. Maioritariamente hoje mesmo nas zonas rurais você não vai encontrar maior número de pessoas com criação, porque a maior parte da criação foi dizimada. Então é tentar tapar o sol pela peneira, acreditar que aqui em Moçambique não temos pobreza de fato, que o relator apenas tratou-se de questões formais. Quando se fala de que está-se a viver a um nível de cerca de $3 por dia, se mede pelas condições que as pessoas têm. Não estamos a dizer que só está-se a falar daquele que está no emprego formal. Não, está-se a dizer as condições que cada cidadão possui para poder se alimentar, para poder ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, para ter acesso à água, à eletricidade. Quantas pessoas que hoje têm acesso à água, mesmo nas grandes cidades? Quantas pessoas hoje têm acesso à eletricidade, mesmo nas zonas urbanas? Em face dos custos elevadíssimos que hoje em dia a eletricidade de Moçambique, assim como Águas de Moçambique, entendem cobrar dia após dia. As pessoas hoje preferem até ir buscar água nos charcos, precisamente porque já não têm condições de poder pagar as faturas absurdas que FIPAC está mandando dia após dia. Então, nós temos que reconhecer que este país efetivamente está em um estado pobre, em estado de pobreza. Isso não podemos fugir disso. Está em um estado de pobre, estado de pobreza. Claro que sim, porque se nós pudermos verificar hoje quantas pessoas que têm eletricidade na sua casa, quantas pessoas que têm acesso à água, quantas pessoas têm uma habitação condigna. Hoje em dia, os jovens acabam por casando e mantendo-se em casa dos próprios pais. Vai encontrar uma casa, um pai com 3 filhos, se calhar homens todos, casados com as suas esposas, com seus filhos, a morar na casa do próprio pai. Quais são as condições que você vai encontrar? E alguns casos que nem o próprio pai também tem. E nós vamos dizer que é preciso poder ver. E que casa que nós temos neste momento? Só nós estamos a nos enganar com esses magnatas que conseguem construir mansões, entre várias coisas. Vamos no Moçambique real para podermos ver quem efetivamente tem acesso a esses serviços básicos. Hoje em dia, há mulheres que estão a morrer por não ter um lugar próprio para poder dar parto. Estão a dar partos inseguros, precisamente estão a dar partos caseiros. Não há maternidade estendida em todas as áreas. Então, como é que nós podemos negar que esse país é pobre?
e dizer que, pronto, o relatório foi feito por uma pessoa. E quantas pessoas que efetivamente estejam a viver em condições hoje? E já uma orientação, aliás, uma sugestão. Quando temos cheias, temos hoje a indicação clara de que haverá chuvas intensas dentre várias coisas. Evacuem, salvem também os animais, porque constitui isso a riqueza dos camponeses. Não, só pensa-se em evacuar pessoas na última hora. O único município que teve essa possibilidade da Marraquene, que chegou a dizer que conseguiu recuperar cabeça de gado. O resto do país não houve. E é isso que efetivamente poderia incrementar essa questão da ajuda à população no geral. Mas nada se interessa nisso. Nós temos cabeças ocas daqueles que se propuseram de poder garantir os serviços à população moçambicana. Cabeças ocas. Ilustre Armando, passo a palavra. Moçambique rico em termos de riquezas, recursos minerais naturais, assim que é melhor dizer, um país abençoado, e segundo o ranking que pudemos acompanhar, faz parte dos 30 países mais abençoados em termos de recursos. Produção, quando já tivermos o documento, agradeceria colocar na tela com os, em termos de recursos que Moçambique tem, o nível em que se encontra Moçambique e os demais países que estão na linha da frente. Do mundo, faz parte dos 30 países mais abençoados. Em contrapartida, faz parte, não é cidade, produção, a outra tabela. Esta aqui é a outra, se tiver a outra tabela também agradeceria que colocasse.